Olá, meus amores, meus pichichinhos e minhas pichichinhas. Sejam bem-vindos de novo ao canal. E quem ainda não pichichinha, uma pichichinha, se inscreve. Seja maravilhoso e deixe esse canal mais maravilhoso ainda com a sua presença. Se inscreve aqui no canal, gente. Ok? Ah, e ativa o sininho, por favor, ativa o sininho. Bom, gente, o assunto de hoje, como vocês viram no nome do vídeo, é um assunto um pouco sério. E é um desabafo, na verdade. Eu sei que muitas manas, muitas pessoas que vão assistir esse vídeo vão se identificar. Eu não quero falar esse vídeo de uma forma triste, porque é uma coisa que já passou, é uma coisa que as pessoas elas precisam entender que passa, só que ao mesmo tempo as pessoas precisam sim se pronunciar, assim como eu estou fazendo hoje, estou me pronunciando. Bom, ao longo da vida a gente tem vários tipos de relacionamento, né? Acredito que mesmo as pessoas que sejam casadas, em algum outro momento tiveram relacionamentos, e esses relacionamentos nem sempre foram os relacionamentos esperados. E hoje eu tô aqui pra contar pra vocês uma história de um relacionamento que eu tive. Um relacionamento que poderia ser como qualquer outro. Bom, o relacionamento começou pela internet, na verdade. Esse relacionamento, assim como vários outros meus, e na verdade isso faz parte de mim. Eu sempre fui muito sonhadora e muito brincalhona, muito esperançosa em relação ao amor. Pode ser clichê falar isso, só que eu sempre acreditei que um dia eu encontraria o meu príncipe encantado. E nessa de encontrar o nosso príncipe encantado, a gente encontra muito sapo. E não foi diferente dessa vez. Eu tinha cerca de 19 para 20 anos, eu já sabia o que eu queria, já sabia o que eu era, né, o que poderia ser. Eu ainda não tinha começado a transição, eu já me assumia, digamos assim. E já era afeminado e tudo mais. E naquela época a questão da internet era uma coisa ainda muito obscura, então você conhecia as pessoas na internet, só que você não tinha muita noção de como a pessoa era, não existia um perfil do Facebook, do Orkut. Aliás, o Orkut acho que existia na época, só que você não tinha muito acesso a tanta informação assim das pessoas. E por conta disso, o rapaz que eu conheci, eu sabia um pouco sobre ele, só que eu acabei me envolvendo demais com ele. Essa é a verdade. E por conta disso, a gente começou a se envolver muito. Eu lembro que eu fazia faculdade já na época, né? Fazia faculdade e dava aula. E aconteceu depois de uns 3 ou 4 meses que a gente estava se relacionando, ele começou a demonstrar que ele tinha muitos ciúmes, que ele era uma pessoa um pouco possessiva, só que isso era o jeito dele. E ele tentava explicar da forma dele como que ele era, né? Lembrando que ele era policial militar, ele era PM. Isso já me deixava meio cabreira, assim. Eu lembro também que foi bem na época dos atentados do PCC, lembra, gente? Em 2006, eu acho, 2006. Então eu lembro que nessa época ele ficava assim, desesperado e mandava mensagem falando: ai, onde você tá? Ai, não sei o que, não sei o que. Ai, eu vou me esconder, porque os policiais estão sendo atacados, e a família está sendo atacada, as pessoas que a gente gosta estão sendo atacadas. E ficar pensando: nossa, mas a gente não tá nem namorando direito, eu vou ser atacada. Enfim, né? Mas tudo bem. E nisso o tempo foi passando e coisa e tal, e ele com os ciúmes dele, e tralá. E chegou um ponto que eu percebi que os ciúmes dele era uma coisa muito forte, muito, muito, muito forte. A ponto dele me vigiar na faculdade, a ponto dele me vigiar na escola que eu dava aula, de saber as coisas. Isso foi me incomodando até que chegou um momento em que eu terminei o relacionamento com esse rapaz. Depois que eu terminei o relacionamento, cerca de uns 2 dias depois, ele entrou em contato comigo, ele conversou comigo e disse que precisava conversar. E eu, naturalmente, como uma boa libriana e ao mesmo tempo muito independente, porque eu sempre fui muito independente em relação a homem, no sentido de perceber a jogada, né, perceber que já tava na hora do adeus, eu falei pra ele que eu não queria conversar, que a gente já tinha conversado, não sei o que, né. Só que ele me convenceu de que a gente deveria conversar. Nisso, eu estava na faculdade à noite. Ele pediu porque eu saísse mais cedo e encontrasse com ele na porta da faculdade. Eu fui na porta da faculdade, eu entrei dentro do carro dele. E ele falou assim: vamos num lugar mais tranquilo pra poder conversar. O lugar mais tranquilo foi ficando longe, foi ficando longe, foi ficando longe. E quando eu vi, eu estava no centro de São Paulo. No centro de São Paulo, ele chegou perto de um motelzinho, que tem lá um motel, e falou assim pra mim: vamos entrar e vamos conversar. E eu achei muito estranho, eu falei assim: eu não vou conversar com você, eu não vou conversar com você dentro de um motel, isso não existe, gente. Conversar sobre um fim de um relacionamento e dentro de um motel. Eu falei assim: não, me deixa em casa, a gente já conversou o que a gente ia conversar, você já sabe os meus pontos,
você já entende sobre o que eu quero dizer e coisa e tal. E nessa, como um bom policial militar, não tô criticando os policiais militares, pelo contrário, eu acho que existem bons e maus policiais, existem policiais e policiais, mas ele, usando do poder dele, ele apontou a arma dele pra mim e falou assim, a gente vai conversar assim. E nisso eu entrei no motel, porque eu não tinha o que fazer, né? E não foi uma conversa, não houve bem uma conversa. E eu fui realmente abusada. Enfim, eu fui abusada. Ele me deixou com vários arranhões nas costas, várias marcas no corpo. Ele me bateu na cabeça, ele fez o que ele tinha que fazer, me deixou sangrando em algumas partes por um tempo, e eu nunca contei isso pra ninguém, pra pouquíssimas pessoas, nem pros meus melhores amigos, porque eu acho que esse é um tipo de coisa que a gente não sente muito prazer, muita felicidade de divulgar, né? E depois disso ele me deixou em casa, e no dia seguinte ele teve a cara de pau de me ligar novamente como se nada tivesse acontecido, falando que ele me queria de volta e a gente ia conversar, que ele me amava e coisa e tal. Eu pedi desculpa por tudo que ele já tinha feito, mas ele não confessava sobre isso. E na noite em que ele fez isso, ele ameaçou que se eu contasse, ele falaria com a minha família, ele iria atrás da minha família. Então eu guardei isso durante muito tempo, ó, desde 2006, 11 anos, meio que sofrendo com isso, sabe? Mas eu decidi que isso não ia me abalar mais. E eu não ia entrar em um relacionamento, a gente ao longo do tempo vai aprendendo, vai ficando mais esperta, que a gente vai aprendendo a entrar em relacionamentos e perceber se esses relacionamentos realmente vão nos fazer bem ou não. Nenhum relacionamento é 5 estrelas, nenhum relacionamento é perfeito, a gente sofre, a gente vive, a gente fica alegre, a gente fica triste, e assim a gente vive a vida. Mas esse relacionamento me ajudou a refletir sobre mim, de que eu não aguentaria mais um homem encostando em mim, não aguentaria mais um relacionamento abusivo como esse. E esse é um recado que eu tenho para dar para todas as minhas amigas, para todos os meus amigos, independente se for com um homem, se for com uma mulher, se você for gay, se você for pan, se você for trans, se você for hétero. Não suportem esse tipo de relacionamento, não deixem com que isso aconteça com vocês. Eu já falei algumas outras coisas em outros vídeos sobre isso. Esse é o vídeo mais emocional que eu fiz até agora. E eu não quero deixar a peteca cair, eu acho que foi uma coisa que passou, infelizmente quando eu lembro, ainda dá um pouquinho de tristeza de saber que eu também passei por isso, e justamente por conta disso que eu quero alertar as pessoas. Eu quero fazer com que as pessoas que estejam assistindo percebam que elas não são obrigadas a participar de um relacionamento abusivo e achar que isso tá tudo ok, que isso é legal, que o seu marido, ou sua esposa, ou seu namorado, ou sua namorada fazem isso com você porque é normal, porque as pessoas fazem isso, não é normal. E as pessoas têm que se tocar disso. Então o conselho que eu dou pra vocês é assim, não deixem que isso aconteça, não deixem chegar nesse ponto. Sejam sempre mais vocês, sempre, sempre. Bom, gente, chega de história triste. Quero agradecer por vocês assistirem mais uma vez essa doidinha, essa louquinha. Quem ainda não compartilha meus vídeos, compartilha, ajuda a chegar a todos os cantos do mundo. Aproveita, ó, me segue nas redes sociais, me segue em todas as redes sociais. A Leona tá sempre postando alguma coisa. E muito obrigada de verdade, muito obrigada por participarem desse desabafo maravilhoso. Eu sei que muita gente vai acabar me procurando depois pra saber sobre isso, e eu vou falar numa boa, porque hoje eu falo numa boa sobre isso, porque eu tenho essa consciência de que eu vivi um relacionamento abusivo, mas eu não vou viver novamente isso. E não deixem, meninas e meninos do meu Brasil, não deixem ninguém encostar a mão em vocês. Não deixem, seja por qualquer motivo, não deixem, tá bom? Quero que vocês fiquem com Deus. Muito obrigada por me escutar sempre. Um beijão.